pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, facilitadora de constelações familiares, e hoje nós vamos falar sobre medo. E aí, quem já teve esse sentimento que muitas vezes nos paralisa? Causa uma dificuldade tremenda de fazermos escolhas, de seguirmos adiante, ou simplesmente ele vem em determinados contextos e a gente não consegue explicar de onde sai. Bom, o medo, a princípio, pode servir como um bom termômetro, um bom companheiro para nós. É natural nós termos receio, nós termos medo do novo, daquilo que está por vir. De algo que, por exemplo, nós nos preparamos, mas que vai acontecer e eu vou ser colocada à prova. Até aí tudo bem. Por exemplo, se eu vou apresentar um trabalho de final de curso, é natural que eu tenha receio, que eu sinta medo. Eu vou estar à prova, ali numa banca julgadora, por exemplo, e esse medo vai inclusive me ajudar a dosar o quão preparado eu estou. Porém, existem medos, e é disso que nós vamos falar aqui hoje, que nos paralisam ou que nos fazem fugir. E é exatamente isso. Em uma situação, por exemplo, iminente de perigo, nós temos basicamente 3 formas de lidar com essa situação que nos causa medo. Uma é paralisar-se diante daquela situação. A outra é fugir. E a terceira é enfrentar. O medo, no caso daquilo que nos paralisa ou que nos faz fugir de lutar contra esse perigo iminente, muitas vezes é desproporcional ao fato. Por exemplo, algumas pessoas sentem medos por coisas que jamais lhe aconteceram. Mas elas sentem como se já tivesse acontecido com elas ou que de fato vá acontecer, basta elas sair à rua. Sabe aquele medo desproporcional que me impede de fazer as coisas, muito embora eu não tenha sequer passado por uma situação que pudesse ensejar em mim tanto medo? É como se eu já tivesse vivido aquela experiência antes e aquilo me paralisa ou me faz fugir de uma situação. Existem muitas mulheres, por exemplo, que têm medo de ter filhos. Medo da gestação, medo da gravidez. E quando trabalhamos isso, por exemplo, no movimento de constelação familiar, no processo de constelação familiar, a gente consegue perceber que, na verdade, esse medo não é dessa pessoa. É um medo que existe no sistema. É uma repetição sistêmica desse sentimento. Talvez essa pessoa tenha perdido alguém lá na ancestralidade dela no parto. Ou mulheres que tiveram que se separar dos seus filhos por qualquer contexto. E eu sigo com esse medo. Eu consigo identificar esse tipo de medo devido à desproporcionalidade que ele tem com a realidade. Muitas vezes nós temos medos desproporcionais do que o fato em real requer. Como eu disse anteriormente, ter medo, receio, é natural, mas quando esse medo é desproporcional, que ele me paralisa, que ele me faz fugir de algo, por exemplo, que eu quero muito, eu devo olhar para ele. Porque se ele está desproporcional, é possível que eu esteja olhando para um outro lugar, que eu esteja trazendo este sentimento, ou tamanho, uma proporção desse sentimento lá do meu sistema familiar e descarregando todo em uma situação que não deveria me gerar tanto medo. Olhe para isso. Se tiver qualquer dúvida, se precisar de qualquer informação ou trocar qualquer ideia com relação a esse seu sentimento de medo, eu estou à disposição. Até breve nos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.